Boa noite, pessoal. Tudo bem? É... Primeira vez que eu venho gravar esse tipo de vídeo aqui, um vídeo no qual eu ponho meu rosto e tal. Não sei ainda se eu vou postar no canal que eu já tenho, que era voltado para games, porém eu quero, por meio desses vídeos, tratar de um assunto completamente diferente. É, E se eu não subir esses vídeos no meu canal, no Steam, provavelmente eu criarei outro canal para subir eles. É o seguinte, eu pretendo com esses vídeos levantar questões acerca da palavra de Deus e, através do conhecimento que eu tenho acerca dela, do meu entendimento, tentar conciliar com a nossa história contemporânea e com o que a gente tem vivenciado, né, ultimamente, né, que a gente tem vivenciado nesses últimos anos e de uma forma, de uma forma particular, o que eu tenho vivenciado, o que eu tenho visto e percebido. Não venho, não tem intuito de convencer ninguém a nada, isso é só uma análise e eu quero fazer uma relação entre os textos bíblicos com os acontecimentos contemporâneos. Tive como motivação gravar esses vídeos a necessidade de ser um cristão genuíno, de trazer à tona a verdade do Evangelho, de propagar ele pelos quatro cantos da terra. É, e é uma maneira que eu vejo que, para mim, na situação que eu tô, onde eu me encontro, eu vou ter algum alcance. Porque, como diz a própria palavra de Deus, um profeta ele não tem valor na sua própria terra. O profeta, ele não tem reconhecimento na sua própria terra. Então, talvez quem me escute de longe, que não me conheça, não venha a ter um preconceito quanto à minha pessoa e escute a palavra sem nenhum pré-julgamento e talvez essa palavra faça sentido para você e para o que você está vivendo. Eu vou beber uma água aqui. Vamos lá. É, Como eu havia dito, eu quero trazer um texto. Vou pegar um texto, digamos, aleatório aqui. Abri há poucos minutos atrás e uma das cartas de Paulo. Como todas as cartas de Paulo fazem muito sentido, né? Principalmente nesses últimos dias. Quero, quero compartilhar aqui com vocês. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou colocar na tela aí. Mas diz assim: sabe, porém, isto. E primeiramente, eu tenho que explicar que essa carta Paulo escreveu a Timóteo, que era seu aprendiz, né? Digamos assim, era seu discípulo. Não seu discípulo, era discípulo de Jesus Cristo. Timóteo era um jovem que aprendeu e ainda estava aprendendo com Paulo. Paulo escreveu essa carta quando ele estava na segunda prisão dele em Roma, esperando a morte mesmo, né? Esperando sua pena. E no capítulo 3 ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, impetuosos, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ou seja, mais amigos dos prazeres, do hedonismo do que de Deus. Tendo aparência de piedade,
Isso que é importante. Mas negando a eficácia dela. Deste se afaste, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, porque aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres existiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas elas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É, Diante desse texto, dessa leitura, queria trazer e conseguir apontar uma correlação com esse texto escrito há 2000 anos atrás, com esses tempos contemporâneos, os dias de hoje mesmo. E no primeiro versículo ele diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste se afaste. Meus irmãos, não sei como é a vida de cada irmão que está escutando, se alguém que me escuta aqui tem passado por. Não sei pelo que vocês têm passado e tal, mas eu falo de mim mesmo. E realmente, esses últimos dias, eu vejo muito isso. Porque, de certa maneira, é assim. Eu não me assusto, porque para aquele que não nasceu de novo, no espírito, que não tem o conhecimento do evangelho, não só o conhecimento, mas que nasceu de novo mesmo, aquele que sofreu a metanoia, teve sua mente, seu coração, seu modo de viver modificado, teve sua cosmovisão transformada. Quem não tem o conhecimento profundo da palavra, quem não nasceu de novo, não apenas porque muitos conhecem, doutores em teologia, porém não tiveram regenerar, não tiveram o regenerar do Espírito Santo, não tiveram, foram batizados nas águas, mas não foram batizados no Espírito. E não tiveram a oportunidade de conhecer realmente a Deus como Ele é. E talvez lhe faltem amor, mas não obstante isso, o que eu quero dizer é que quem não tem a palavra de Deus como sua regra de fé, não tem a visão bíblica como sua cosmovisão, ele tende a ser tudo isso que o texto disse, entendeu? Eu digo isso porque eu fui assim muitos anos. Eu fui assim. Antes de eu conhecer o evangelho, eu era amante, mais amigo dos prazeres do que de Deus. O que me governava é que meus olhos viam, era o entendimento acerca da lógica. Não tinha fé, que fé é aquilo que é crer naquilo que não se vê. Eu cria apenas no que eu via. Acreditava em tudo que eu podia fazer com minhas próprias mãos. Acreditava que
deveria ser autossuficiente na minha vida e que tudo na minha vida se resumiria no que eu fosse fazer com minhas próprias mãos e com minha inteligência humana e eu era o governador da minha própria vida e não estava debaixo de nenhuma lei a não ser a lei deste mundo. Porém, meus irmãos, um belo dia eu tive, tive o confronto de Deus. Eu acordei um dia, antes de existir essa moda que tá tendo agora, que vocês sabem bem, que eu não posso falar aqui, mas vocês sabem bem, né? Essa, esse, essas é, conversões calorosas, digamos assim, que tem havido hoje. Um belo dia eu acordei sentindo uma culpa tão grande, uma culpa, assim, um sentimento de tristeza mesmo, de culpa, pensando, o que eu tenho, o que eu fiz na minha vida, o que eu tenho feito na minha vida, o que eu tenho vivido. Antes disso, algum momento antes, eu ia em festas, essas coisas do mundo, eu via aquilo ali e pensava assim, sinceramente, que não é meu lugar. Eu ficava pensando, por que que ainda venho aqui? Por que que eu ainda faço o que eu faço? Que não entendia. Aquilo ali já era, de certa forma, o Espírito Santo já estava trabalhando em mim. Aí, resumindo, eu acordei um dia nessa culpa e peguei o meu celular, abri no YouTube e de repente eu vi um vídeo de um pastor pregando sobre isso. Justamente isso, de eh, esse vazio que o homem sente, que nada no mundo preenche, que nada faz sentido. Aparentemente, você pode ter dinheiro, carro, mulher e tudo é uma ânsia de ter e depois que você possui, você começa a sentir tédio sobre aquilo. E depois disso aí eu vi esse vídeo e ouvindo essa pregação, eu ouvi o pastor falando sobre o evangelho e dizendo que, resumindo, Deus fez a gente para ele mesmo, enquanto a gente não encontrar, não se voltar para ele, a gente nunca vai ser completo de fato, nunca vai se sentir pleno. E que aquilo que eu estava sentindo era o Espírito Santo ali gerando a conversão em mim, me mostrando que aquele caminho que eu estava seguindo me conduzia para a morte, para a infelicidade, não para a felicidade. E através disso eu fui tendo aquela sede de conhecer e ouvir mais a palavra de Deus, e aquilo foi aumentando minha fé. Quanto mais eu ouvia, mais eu queria ouvir, mais eu queria aprender sobre aquilo. E é o primeiro amor que diz a Bíblia, né? É, e, nossa, e foi uma época tão boa, um sentimento tão bom que me gerou. E não só sentimento, entendimento de entender como a Bíblia nem sempre era metáfora, que ela era mais realidade do que eu imaginava. Comecei a ver que nada explicava tão bem a realidade como a Bíblia, que eu tinha para mim antes como um. Sempre ia na igreja, fui criado na igreja católica, ia em missa, fiz catecismo, crisma, essas coisas todas, mas tinha a Bíblia como folclore. Para mim, por mais que ela fosse verdade, aquilo que aconteceu naquela época e não acontecia mais, os milagres. E eu vi, cara, que eu via milagre todo dia e não dava importância para aquilo. A vida inteira, a existência é um milagre. Comecei a entender que a palavra de Deus era o que mais bem explicava a realidade, o que mais condizia com o sentido da vida, que me respondia de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da minha vida aqui, por que que as coisas são como são, por que as pessoas tendem a ter determinados comportamentos, por que eu tendo a ter sempre aquelas as mesmas tendências, porque mesmo eu querendo, eu sabendo que o certo é certo, a gente ainda faz errado. Porque não conseguia, um exemplo,
ter prazer nas coisas que a gente achava que ia dar prazer, no sentido de eu achava que se eu possuísse alguma coisa, aquilo me faria feliz, e quando eu possuía, a felicidade durava um curtíssimo período de tempo, daí a pouco já vinha tédio de novo. E, cara, e eu fui vendo que a gente não tem um, um parâmetro, não tem a verdade, não tem essa revelação da verdade segundo é a palavra de Deus, a gente está sujeito a vagar para qualquer lado diante de todo tipo de doutrina, de ideologia, de opinião. A gente tende a ser realmente um produto do meio, e não o meio tende a ser um produto de você. Porque a Bíblia nos ensina que não é o homem que é produto do meio, é o meio que é produto do homem. O homem, ele, ele diretamente gera a influência no meio. Porque mesmo que o meio seja corrupto, insalubre e desfavorável, o homem pode ter um resultado diferente do meio, pode seguir um caminho diferente daquele meio que ele está inserido originalmente, ou, ou inclusive, influenciar o meio e modificar e moldar aquele meio. A Bíblia é a única coisa que te dá o verdadeiro poder de um homem, claro, que através do poder de Deus, transformar o mundo. Assim como Jesus, os discípulos e os profetas e os homens de Deus do Antigo Testamento transformaram. E para quem não acredita, é só parar para pensar que nós estamos no ano de 2026, depois de quem? Depois dele, do nosso Salvador. Nosso Salvador, nosso Redentor e Criador do Universo, Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia também fala que tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, é, não teve nenhum César de Roma, nenhum imperador, nenhum revolucionário histórico que exerceu tanta influência no mundo como os personagens da Bíblia. Não, não existiu, não existiu. Então, cara, eu podia falar, ficar aqui uma eternidade falando sobre a riqueza que é a palavra de Deus. A maior preciosidade que o homem pode ter nessa vida é é conhecer o Evangelho de Deus. A maior felicidade, a maior recompensa que tem. É o manual da vida, ela te explica como o mundo funciona, por que os homens agem como agem, e também te coloca numa situação crítica, de que para você seguir a verdade, o que está nela, você vai ser perseguido e talvez, muito provavelmente, se você for fiel, você vai ser até morto por causa dela. Porque o homem, ele sempre vai rejeitar a verdade, o que é bom. Se você colocar a população para escolher entre Jesus e Barrabás, ela sempre vai escolher Barrabás, porque às vezes a gente julga, mas o pessoal da época, olha pra você ver que absurdo escolher Barrabás. Hoje também seria a mesma coisa. Olha aí, olha o quadro que a gente está diante dele aí, quadro mundial, nacional. Então, é isso. Tipo, pra mim é o suprassumo da verdade e da realidade, são as escrituras sagradas. E antes eu tentava viver e fazer as coisas das minhas próprias mãos. Eu acreditava que eu poderia viver minha vida assim, sem levar o evangelho a sério. Acreditava em Deus e tal, e pensava, não, mas eu vou na igreja e tal. E tem gente que é pior do que eu e Deus vai me salvar, porque. Só que, tipo, quem disse que o parâmetro para salvação, o parâmetro de ser bom, é um parâmetro humano?
Aí que eu fui, depois que eu conheci o evangelho mesmo, que eu fui entender que a nossa referência de bom é Cristo. A referência que a gente pode ter de homem perfeito é só Jesus. Então, qualquer outra referência é imperfeita. Que, que a gente tende a ter ídolos como referência, né? Ídolos não na questão de idolatria, mas ídolos humanos mesmo, que não deixa de ser idolatria. Mas ver homens como referência e se espelha e deseja ser como aqueles homens, mas não deseja ser como Cristo. E no caminho para querer ser como esses homens, a gente acaba tendo, como o texto falou, né? Desafeiçoados, avarentos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, traidores, né? Mentirosos. E tende a haver, em vez de julgar, que a gente vai fazer tudo em prol de fama, poder e dinheiro. E passa a julgar também as pessoas nesse padrão. Não por caráter, mas por poder, por poder aquisitivo, por grana. E isso tende a fazer a gente se anestesiar quanto o padrão de santidade, alterizar mesmo a consciência do homem para o mal. Ele começa a achar o mal uma coisa normal, começa a zombar do pecado, achar que o pecado é uma coisa que não tem. Todo mundo peca e tem gente que faz coisa terrível e tal, e tá, entre aspas, bem na vida, e eu não faço isso tudo e tal. E por que que eu tento ser bom, não sendo bom, e eu não tenho tanta sorte com essas pessoas, e começo a crer em sorte, em acaso, essas coisas. Isso distancia o homem da verdade. E ele passa que eu falei anteriormente, considerar a Bíblia folclore. Começa a ser guiado por todo o vento de doutrina, começa a misturar ensinamentos de religiões diferentes e isso já vem do povo brasileiro, né? E na cabeça dele ele monta um compilado daquelas diversas religiões e concebe um ídolo na sua mente, no seu coração, que ele chama de Deus. Um Deus que aceita ele fazer o que ele quer, viver como ele quer, um Deus bonachão, um Deus que é amoroso com ele, mas tem que ser mal, opressor com o inimigo. Um Deus que existe para satisfazer a vontade dele, não para ele satisfazer a vontade de Deus. Começa ele, eu falo eu mesmo antes de me converter. A gente começa a se julgar maior que o Criador, como se Deus devesse a gente algo. E quando a gente não tem aquilo que a gente queria, a gente começa a questionar a Deus e fica frustrado e quer brigar e questionar a Deus, porque Deus não nos dá o que a gente quer. Ó, meus irmãos, que a Bíblia vem falar pra gente que Deus não deve a gente nada, né? Pelo contrário, nós que devemos a Ele. Que um dia a gente ainda vai. Vou trazer esse assunto aqui sobre o que aconteceu em Gênesis. Deus não criou a gente para morrer. Deus criou o homem para ser eterno. Não criou o homem para ter fome, sede, para ter dor, para ter que trabalhar, nada. Só que por causa do homem ouvir o diabo, ele, na verdade, a mulher ouviu o diabo e o homem ouviu a mulher. Ele acabou estragando esse propósito que Deus deu para ele, né? Dele governar a terra eternamente com Deus e ter comunhão com Deus, se afastou de Deus e passou a ser inimigo de Deus aí em diante. Até que Deus mandou um novo Adão para consertar o erro do Adão anterior, que foi Jesus Cristo. E, meus irmãos, eu vivi a vida assim e, por incrível que pareça, quando eu vivia dessa maneira, eu tinha sorte, digamos assim, as coisas fluíam com mais facilidade.
A mim, assim, questão de trampo, porque eu não via aquela gravidade na mentira. Pra mim, existiam mentiras boas. Então, você contava uma mentirinha aqui e ali, manipulava pra ter aquele jogo de cintura, pra viver em sociedade que todo mundo tem, ultimamente. Ser bom em parecer ser, mas não ser de fato. Se é que vocês me entendem. É aquela coisa de ser bom em ser um ator, pra poder agradar a todos, menos a Deus. E por incrível que pareça, isso aí te traz uma entre aspas, prosperidade. Por quê? Porque o mundo jaz o maligno. O homem, quando ele pecou, lá no princípio, ele sujeitou tudo isso aqui, todo mundo, ao poder, não ao poder, porque soberano poder de Deus, mas ele, como se ele entregou a criação, aquilo que Deus deu de presente para o homem entregou para o Satanás, porque ele pecou, e a partir desse momento ele começou a ser enganado por ele. O diabo foi enganando o homem cada vez mais e fornece para o homem conhecimentos ocultos para o mal, para fazer a vontade de Satanás. Em troca disso, ele também fornece conhecimentos para ele fazer coisas que gerem dinheiro para ele e poder. E o mundo inteiro, se vocês forem olhar bem, se vocês estudarem a palavra de Deus e perceberem na mídia, na cultura, nas músicas, nas atitudes do homem, esse mundo é regido pelo poder das trevas mesmo. Infelizmente, o mundo jaz o maligno. Por isso, nós cristãos não temos nossa esperança nesse mundo, porque a Bíblia também diz que se a esperança do homem está somente nessa vida, ele é o mais infeliz de todos os homens. Porque isso aqui se tornou, Jesus veio e pagou aquela dívida que era impagável. Reatou o laço que a gente tinha perdido com Deus. Porém, esse ato de reconciliar a gente com Deus, ele vai ser plenamente efetivado quando ele vier na sua segunda vinda a redimir aqueles que creem e que vivem o evangelho. Porque não adianta eu falar, confessar com a minha boca, com meus lábios e com minhas mãos e meus pensamentos, eu não obedecer, eu não viver conforme o evangelho. Claro que nenhum cristão é santo, nenhum é santo, nenhum. A gente tenta ser santo, a gente tenta fugir de toda aparência do mal, mas enquanto estiver nesse corpo carnal corrompido, a gente vai ser pecador. Porém, como diz Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meus irmãos, eu falo que nesses últimos dias, depois que eu converti, eu tenho sofrido muito com esse tipo de homem que diz aqui no texto. Porém, eu creio que há um tempo atrás, o mundo, claro que sempre teve maldade no mundo, mas nesses últimos dias isso tem se intensificado. Essa questão de um homem, por exemplo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Os homens têm agido assim. Eles aparentam estar te ajudando, mas no fundo, tramam contra você. Desejam sua queda, anseiam por ver sua derrota. Não tem amor. E observe, comece a observar isso aí no cotidiano. E se vocês veem e sentem que isso acontece, vocês comentem aqui e deixem aqui para mim saber. Voltando para o texto, vamos dar continuidade. Porque deste número, lá no verso 6 diz que porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento verdadeiro. Isso eu queria, né, dialogar. Aquela coisa que eu falei que tem hoje a gente tem muitos mestres, doutores no conhecimento acerca da palavra, mas não tem o amor, o essencial que Paulo falou. é, Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens e tal, sem amor eu nada serei. Porque
quando ele fala que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele se refere ao amor. O sentimento que teve em Cristo Jesus, que moveu Jesus em todo o ministério dele, em toda a caminhada, em toda a vida dele, levou ele a fazer o que ele fez, a padecer por nós, a se entregar. E eles acham que, claro que foi o próprio homem que matou Jesus, mas não porque o homem tinha poder sobre ele, mas porque ele se entregou por amor a nós. Jesus, na infinita sabedoria dele, você acha que ele não tinha noção do que ele estava fazendo? Você acha que ele morreu porque ele foi vítima? Não, ele era necessário, ele veio para isso. Porque através disso que ele nos reconciliou com Cristo. Mas voltando no assunto, é, existem homens doutores na lei, doutores na palavra, conhecedores, profundamente conhecedores das palavras, de contexto histórico, de hermenêutica, que tem uma retórica fantástica, com uma super aparência de piedade, porém falta-lhes o principal, que eles que seria muito mais vantagem se ele tivesse o simples, que é o amor, do que todo esse conhecimento. Porque a própria palavra fala que a letra mata, porém é o espírito que vivifica. Então, nesses últimos dias, a gente tem visto muito isso e vejo que esse mesmo tipo de pessoa tem se introduzido no meio evangélico, no meio religioso, e não para pastorear as ovelhas, mas para predar as ovelhas e perseguir os remanescentes fiéis, perseguir os escolhidos. Então, como Paulo disse, deixe, se afaste. Claro que a gente tem que manter comunhão e ter a paz com todos os homens, né? Como a palavra de Deus diz, se possível, ter a paz com todos os homens. Porém, ter a paz, mas é, tendo uma certa cautela, né? Digamos assim. E Paulo diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do verso 29, que após a sua partida, dentre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E voltando lá no verso 8, ó, e como Janes e Jambres existiram a Moisés, assim também esses existem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, não corruptos de ladrões. Talvez até tenha, mas corruptos de entendimento, tendo seu entendimento corrompido. Utilizam da palavra como uma ferramenta de benefício próprio, nesse sentido, corruptos de entendimento. E réprobos quanto à fé, nesse sentido, porque eles conhecem a palavra, mas não têm o amor, não têm a fé. Conhecem, porém não acreditam verdadeiramente nisso aqui. O, como Paulo diz mesmo, amaram mais esse século, mais o presente século do que a era vindoura. E é esse amor que Cristo teve, que Paulo manda a gente ter em nós, esse sentimento que houve em Cristo Jesus, que faz a gente dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A gente amar mais a vida que há de vir do que a própria vida aqui na terra. E não temer nem a própria morte por causa do evangelho. Esse amor que leva os homens, os cristãos fiéis, os cristãos fiéis a se martirizarem. E aquele homem que é réprobo quanto à fé, ele nunca vai ter a coragem de entregar sua própria vida pelo evangelho. Ele nunca, porque ele não crê genuinamente no evangelho. Aí o evangelho tem função só para esse mundo. Ele duvida da vida após a morte, ele tem medo do que virá. Porque no seu coração ele não pertence a Deus, ele não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso ele é corrupto de entendimento e réprobo quanto à fé. Ele não tem o entendimento de que o cristão, quando ele morre, ele vence.
O que é considerado perca pelo mundo é lucro, o cristão. Então, ele tem essa diferença. Por isso que a Bíblia o considera como réprobo quanto à fé. É como se dissesse, ele reprovou na fé, ele não tem fé suficiente para entregar sua própria vida em prol daquilo que ele acredita, em prol da verdade que ele diz seguir. Não irão, porém, avante, porque tudo será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Aqui Paulo está elogiando Timóteo, que ele tem seguido a doutrina que Paulo ensinou para ele. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Cônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui que é uma das principais partes que eu queria chegar. Meus irmãos, quando eu vivia no mundo, quando as leis carnais, as leis do homem, as leis dessa terra me regiam, eu era amado por todos, eu entrava e saía onde queria, era aplaudido, tinha boa fama e tal. Mas depois que eu converti, comecei a falar a verdade, comecei a deixar de mentir, comecei a expor o que estava errado. Com profunda perseguição eu sofri. Com profunda. Vocês nem imaginam. É perseguição de a gente desesperar da própria morte. Que se a gente não tem o conhecimento da palavra, se não mantém a espada afiada e guardada na mente, a gente não suporta. O cara, ele vai tentar, muitos tiram a própria vida por isso. Mas o que sempre me consolou é isso, que eu tinha essa sabedoria na minha mente. E quem quiser vir após mim, que é o que disse nosso Senhor Jesus Cristo, também será perseguido. Se odiaram a mim, também odiarão a vós. E Paulo diz aqui mais uma vez: todos que quiseram viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é fato. Isso é fato. A gente que é cristão, quem é cristão genuíno, ele tem que temer quando o mundo começa a amar ele, começa a aplaudir. Aí está o perigo. Porque se a gente ama a Jesus e quer servir a Jesus e serve fielmente, a gente vai ser odiado, vai ser perseguido. É inevitável, é inevitável, é inevitável. Isso é inevitável. Claro que alguns em um grau maior, outros em um grau menor, mas todos serão perseguidos. Sabe? Aqui fala, todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não alguns que quiserem viver, todos serão perseguidos. Então, meus irmãos, é uma coisa também que vem do amor, do próprio sentimento que houve em Cristo Jesus, que a gente cristão precisa ter coragem para enfrentar o mal, coragem para enfrentar esse mundo terrível, coragem para viver e falar do que se prega, não só falar, viver o que se prega, fazer diferença no mundo e ser sal da terra, porque Jesus disse que o sal, quando se torna insípido, ele só serve para ser pisado pelos homens. E é ser sal da terra mesmo, é ser o diferencial no mundo e coragem para manifestar aquilo ali. Porque se a gente tiver o sentimento que houve em Cristo, que foi o amor, a gente vai ter coragem para isso, porque a própria palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então ele não vai ter medo de perseguição, não vai ter medo de represálias, não vai ter medo de ser caluniado, não vai ter medo de ser difamado, não vai ter medo de ser humilhado. Antes, vem enfrentar tudo aquilo como Cristo Jesus enfrentou, a humilhação, o escarnecimento, revestido de força pelo poder do Espírito Santo e firme, e ciente que ele herdará a coroa da justiça. Porque Paulo diz aqui também, ele num desabafo dele, e no julgamento dele, ele diz: no meu primeiro julgamento, ninguém foi ter a meu favor, mas antes todos me abandonaram. Mas o Senhor me revestiu de forças. Meus irmãos, e na hora da perseguição, provavelmente você vai se ver sozinho, você vai se ver abandonado. Talvez, muitas das vezes, sua própria família
vai virar as costas para você e vai te acusar. Além de virar as costas, vai te acusar e vai se juntar com os escarnecedores para escarnecer de você, vai se juntar com os acusadores para acusar você. Não porque talvez também porque são traidores, mas não por isso. É porque eles não têm conhecimento de que isso é espiritual. Isso é uma coisa espiritual. Porque talvez eles não se converteram e neles ainda opera o espírito da desobediência. Como Paulo falou na epístola dele aos Efésios, né? Que essas pessoas ainda andam guiadas segundo o espírito que nós mesmos, né, antes da conversão, andávamos outrora. E ele diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Então ele está falando sobre isso, as pessoas ainda não, às vezes conhecem o evangelho, conhecem a verdade, porém ainda caminham segundo esse espírito, ainda não tiveram neles o Espírito Santo. E muitos consideram que o batismo do Espírito é falar em línguas, essas coisas, mas o principal efeito do Espírito é transformar a pessoa, fazer com que ela considere não ter a vida preciosa para ele mesmo, mas ter a vida dele como um instrumento de avanço do reino de Deus, do Evangelho, e ter a coragem para isso. Neles não operam, talvez, o Espírito Santo de Deus, que eles não foram regenerados, lavados no sangue do Cordeiro, tiveram e receberam o Espírito Santo. Por isso, aí a gente tem que lembrar que a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade, os dominadores desse século. Nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra os homens. E você tem que estar ciente disso para você não combater homem, porque os homens vão vir, vão te magoar, vão te entristecer, vão te aborrecer. E é o que eu disse, você vai se desesperar da própria vida. Mas não combata homens, combata em joelhos, em oração. Essa guerra não é contra eles, é espiritual. Não nutrem dentro de vós rancor, raiva, mágoa. Não nutram isso de forma ou hipótese alguma. Isso vai separar vocês de Deus. E esse é o maior artifício do inimigo. Porque ele, não podendo confrontar o cristão de frente, ele penetra dentro do seu círculo íntimo de relacionamentos ali para te atingir através dessas pessoas que você ama e que muitas das vezes ainda não são convertidas. Então, não combata pessoas. Não combata. Combata em espírito, em oração. E voltando aqui no texto, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que quem o tens aprendido, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Isso, meu irmão. Os homens maus continuam enganando e sendo enganados. Os enganadores continuam enganando e sendo enganados. Aqueles que são enganadores, eles são enganados quanto acerca da verdade. Que eles têm uma visão de mundo não não sendo fiel ao que Cristo nos revelou. Eles têm uma visão de mundo falsa, uma falsa visão de mundo. E eles conceberam por causa da sua idolatria, como eu disse. Porque essas pessoas concebem um Deus do seu coração e da sua mente que apoiam tudo aquilo que eles fazem, os seus erros e por aí vai. Então essas pessoas, elas vivem enganadas e enganam, porque disseminam essa falsa doutrina, digamos, a doutrina da performance. Eles, eles querem ser
um cristão performático, de enganar, ser piedoso, de você entra na rede social deles, eles têm foto lá assim, mas em secreto, que Jesus fala que a própria palavra de Deus ensina isso, que a gente sabe quem é o cristão quando ele vê algum necessitado. Será que ele estende a mão ou ele ignora? Será que ele tem aquele olhar que Jesus teve para as minorias, para os rejeitados? Será que ele consegue notar e sentir compaixão e compadecer com a dor do próximo? Isso é a verdadeira religião. Jesus disse que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas, não fazer performance de piedade, não gravar vídeo ajudando, porque a Bíblia também fala: o que sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, Jesus disse que quando for orar, não sejais como os hipócritas, né? Mas entre em seu quarto, feche a sua porta e ore em secreto, que o seu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então, é isso. É, não ser enganado é não agir pelo que se vê, não acreditar em tudo que se vê, mas analisar os espíritos, analisar, entendeu? E também não enganar também é não fazer isso, né? Digamos assim, é ser um cristão, mesmo que na oculta mesmo, que se você faz as suas obras na oculta, a probabilidade de você ser perseguido é muito menor, entendeu? Se você é genuíno. Agora, se você não é, você não vai ser perseguido. Isso aí você não vai ser, você vai ser aplaudido pelos homens. Na continuação do texto, Paulo vai dizer para Timóteo seguir aquilo de que foste inteirado, sabendo de quem ele conhecesse, e que seguisse as escrituras que ele tinha aprendido desde da meninice, desde de criança, né? Porque me parece, eu, eu ouvi uma vez um estudo sobre isso, de que Timóteo ele foi criado em um lar, digamos, cristão. Ele foi ensinado ali no judaísmo desde cedo e creio que desde cedo ele conheceu ali o Evangelho de Jesus, mesmo que todos os textos não tinham sido escritos ainda, mas ele conhecia, pelo menos de ouvir falar do que Jesus tinha feito e de que ele era o Messias. E é isso, cara, isso faz uma grande diferença, porque a palavra de Deus já diz: ensine seu filho no caminho correto quando for jovem, que ainda quando for velho ele não se desviará. E eu fui criado no caminho, entre aspas. Não conheci logo na infância o verdadeiro evangelho, o verdadeiro, mas cresci sendo, entre aspas, temente a Deus, né? Cresci num lar cristão, conservador. No momento da minha vida eu fui fundo no pecado, eu fui, vivi o mundo, vivi os prazeres do mundo e tal, iludido naquilo. E, como eu disse, nesse momento eu era aplaudido pelos homens e não sofria perseguição, né? No momento que eu vi a verdade, que eu tive aquele despertar mesmo, né, pro evangelho, eu mudei de direção, eu mudei minha cosmovisão, aí vieram as lutas, cara. Não só as lutas internas, quanto a lutar e deixar de fazer aquilo que se fazia antes, porque não ocorre de um dia pra noite, mas as lutas realmente físicas, espirituais e psicológicas, é, exteriores. E eu creio também que uma coisa que é de suma importância é a gente estar sempre meditando nas escrituras, conhecendo, como eu disse, quando eu me converti, dentro de mim veio um sede por conhecer cada vez mais a palavra, por estudar e por gravar e conhecer realmente o evangelho. E eu lia, conhecia e ficava meditando nisso ao longo do dia. E uma coisa me marcou e foi um divisor de águas para mim quando eu li que se eu não me engano, está em Provérbios: conheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E é isso. Em todas as decisões, em todo instante, a gente tem que estar pensando o que Jesus faria nessa situação. O que,
o que eu tendo em mim, o sentimento que houve em Cristo Jesus, o que isso me leva a fazer? Qual a decisão que eu devo tomar nessa situação? Claro que vai ter momentos de tropeço, vai ter dias que a gente vai cair em pecado, a gente vai sucumbir às vontades da carne, mas isso, depois da conversão, isso vai se tornar um acidente, não a regra. Porque antes, quando a gente é ímpio, o pecado se torna uma regra. A gente vê o pecado como lucro. A gente peca e conta vantagem. Só que depois da conversão você vê aquilo como perca. Você sente uma culpa por aquilo. O Espírito Santo não te deixa pecar mais em paz. Entendeu? E o que Paulo diz, que o que antes eu via como lucro, eu passei a considerar como perca e vice-versa. E ele disse também que eu esmurro meu corpo e reduzo ele a pó, para que pregando a muitos não venha eu a ser condenado. É aquela coisa, você passa a negar a si mesmo, a deixar de fazer o que você fazia antes, e as pessoas vão dizer: ah, o cara ele é bobo. Olha, a oportunidade já que ele perdeu, ah, se fosse eu e tal. Mas isso é o pensamento do ímpio. O cristão, ele não leva em conta as coisas aqui, porque tudo aqui é transitório, tudo aqui é passageiro. Por mais que você tenha glória nesse mundo, a glória é passageira. Provavelmente você nem sabe o nome do seu bisavô, seu tataravô. Você acha que talvez nem seus netos, nem seus bisnetos vão saber o seu. O maior que seja a sua glória aqui na terra. Então, não viva para a glória passageira, viva para a glória eterna. Viva para agradar a Deus, viva para morar com ele na eternidade, porque se nós não fôssemos eternos, ele não teria colocado esse sentimento dentro de nós de eternidade. Tem muita gente, o ímpio fala muito isso. A gente tem que viver tudo que tem para viver, porque a vida é curta e tal, mas justamente por a vida ser curta, que a gente tem que tomar o cuidado de viver ela bem vivida segundo a ótica cristã. Viver ela nos parâmetros que Deus estabeleceu para a gente viver, para a gente não ser condenado. Porque o que adianta uma vida curta, que é o que os ímpios nisso são certos, a vida é curta. Você tem uma vida curta de prazeres e uma eternidade de sofrimento. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, nunca valeu nem valerá. E é o que é a conclusão que eu cheguei, que vale mais tem perca nesse mundo que é lucro. Aí que, continuando, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E isso que eu disse, que a nossa a nossa visão de mundo não vem mais do, do próprio mundo, não vem daquele homem, velho homem que a gente era. Nossa visão de mundo vem da Bíblia. E ela que é a nossa regra, ela que é a nossa ferramenta para quando o ímpio pegar e dizer assim para você: ah, mas vocês se acham os donos da verdade. Você vai pegar a palavra de Deus e vai falar: eu não sou o dono da verdade em Jesus, porque a maioria dos ímpios dizem crer em Jesus, dizem ser cristão. E se eles são cristãos, eles têm que levar a palavra de Deus como a verdade. E essa é a regra da verdade, esse é o parâmetro de verdade nosso, de certo e errado. E como diz, toda essa escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Entendeu? Esse é a nosso manual de vida. E continuando, para que todo homem de Deus seja perfeito e, e perfeitamente instruído em toda obra, em toda boa obra. Essa que é a fórmula para a perfeição. As pessoas dizem, a fórmula mágica, o método. Não, o método para o cristão ser perfeito é conhecer e meditar nas Escrituras.
primeiramente tendo amor, tendo em vós o sentimento que houve em Cristo Jesus e depois meditando e conhecendo as Escrituras. Porque Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, não como diz fulano, ciclano, ou Jesus que eu concebi na minha mente e no meu coração, mas como diz as Escrituras. Muitos dizem cristãos e dizem que conhecem a Deus, que sabem quem é Deus, mas nunca leram a Bíblia, não sabem nada sobre o Evangelho e dizem conhecer a Deus. Aí eu pergunto, aí eles falam que nós somos loucos, nós cristãos genuínos somos loucos. Aí eu pergunto, como que eles viram a Deus? Porventura eles viram a Deus? Eles estiveram com Deus, como Moisés teve? Será? 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 Eu duvido. Eu duvido. Duvido muito. Mas o cristão genuíno, ele conhece a Deus através das Escrituras. Porque Jesus falou, as Escrituras testificam de mim. Então, a maneira de você conhecer a Deus e não ser enganado é conhecendo as Escrituras. E você vai alcançar a perfeição conhecendo as Escrituras, meditando nela e reconhecendo ela em todos os seus caminhos. Isso é fato. É fato. Então, meus irmãos, nós chegamos no final do capítulo. Por ser a primeira vez que eu venho gravar esse formato de vídeo, eu creio que possa ter ficado um pouco confuso, um pouco complexo acompanhar minha linha de raciocínio, porque eu meio que, às vezes, meu raciocínio diverge um pouco daquela. Ele diverge um pouco da linearidade. Então, eu tô me acostumando e tô aprendendo, e vou aprender ainda, e vou melhorar isso aí cada dia mais, e peço que vocês tenham paciência e orem por mim, meus irmãos. Orem por mim. Orem por todos os cristãos, os nossos irmãos que estão nesse mundo, que estão em países sofrendo perseguições, até aqui no Brasil mesmo, os fiéis que estão cercados por lobos vorazes. Orem por eles, meus irmãos, porque os dias são maus, estamos nos últimos dias, nunca estivemos tão perto do fim como estamos agora. Se Deus permitir eu conseguir produzir mais conteúdo, a gente vai continuar estudando a palavra de Deus e eu vou continuar mostrando para vocês como nunca estivemos tão perto do fim como agora. Como as escrituras e as profecias escritas há mais de 2.000 anos atrás nunca foram mais atuais do que os próprios jornais são. Nunca foram mais verdadeiros. E muita gente acha que isso é acaso. E eu não creio em acaso, não creio em sorte. Cristão, eu creio que todo cristão genuíno ele não crê nisso. Ele crê que é Deus que rege a realidade, rege os acontecimentos. É Ele que faz o bem, mas Ele também permite que o mal seja feito. Não porque Deus é mau, mas porque todo mal em si ele traz consigo uma fonte de conhecimento, uma fonte de amadurecimento, uma fonte de esperança também. E o mal às vezes é o próprio juízo, né? Porque Deus, a gente vê em toda a história do povo judeu que Deus resgatava o seu povo da opressão do inimigo e logo o seu povo se desviava de novo e entrava na desobediência, pecava de novo e ele caía de novo nas mãos dos inimigos. Deus levantava uma outra nação para disciplinar seu povo. E, e é isso. E o cristão também, ele passa pela luta, toda luta é fonte de disciplina. E, meus irmãos, é uma história. Toda vida cristã é uma história épica. Disso vocês podem ter certeza. É milagre, é ver Deus te livrando de coisas além da sua própria compreensão, coisas impossíveis, além do seu entendimento, além das suas próprias forças. Porque nosso Deus é um Deus impossível, ele gosta de agir sempre, quando tudo parece estar perdido, quando não tem probabilidade alguma de você sair daquela situação, é quando Deus age. É quando Deus se manifesta e te prova que Ele é o Deus do impossível, Ele é o Criador. É Ele que exalta, Ele que abate, Ele que cria, Ele que destrói, Ele que dá e Ele que tira a vida também. Então, oremos a Deus para que permaneçamos firmes,
as palavras, crente nas promessas e firmes na fé, perseverantes e tendo em nós o principal, que é o sentimento que houve em Cristo Jesus, o amor. E possamos amar até nossos inimigos e orar por eles e ter compaixão, ter misericórdia, ter amor realmente no coração, não só da boca para fora, não só diante dos homens, mas no momento ali, quando ninguém tá vindo, quando a gente vê alguém oprimido, alguém necessitado, alguém, algum pequenino, né, que a gente não desvie nossos olhos deles, né, que a gente leve a boa nova do evangelho para eles, porque a maior ajuda que a gente pode dar não é. Claro que de imediato as pessoas precisam ser alimentadas, precisam ser vestidas, mas a maior ajuda que nós podemos dar para uma pessoa é falar para ele acerca de Jesus, acerca do evangelho. Mostrar para ele que essa vida aqui é transitória e passageira, que tudo vai terminar, tudo vai passar e no final nós vamos habitar na eternidade com o nosso Criador e vamos viver a Ele, fluir a Ele, porque o próprio Jesus disse que a vida eterna é essa, é reconhecer a Deus. E sigamos, meus irmãos, firmes para frente, para cima e rumo ao alvo, sem errar. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus para vocês e fiquem com Deus. E até a próxima. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Gordão.